Bom, muitas pessoas, muitos brasileiros estão indo para Miami, para os Estados Unidos, né? Para Orlando também, onde tem uma concentração enorme de brasileiros. Mas muitas vezes as pessoas dizem assim, puxa, mas o que eu vou fazer lá? Eu quero levar um negócio, eu quero abrir minha empresa lá. Então, a partir de agora, você vai saber tudo sobre esse tema em nosso quadro Seu Bolso, Seu Direito. E a nossa querida Andréa Gigliani, advogada, está aqui conosco, já está arrasando nos Estados Unidos. Vira e mexe, eu vejo ela postando fotos de lá, já abriu sua empresa lá e veio aqui para compartilhar contigo como funciona esse tipo de trâmite, se é assim que a gente pode chamar, né? Seja bem-vinda, doutora Andréa. Olá, Isa, tudo bem? Tudo, e você tá linda com esse colar de pérola? Ai, minha tia que fez. Ah, é tua tia, como é que ela chama? Neuza Gigliani. Neuza Gigliani, beijo, Neuza, parabéns, hein? Tem talento, hein? Não sei se ela vive disso, mas olha, poderia viver. Ah, ela faz só para os sobrinhos, é exclusivo. Ah, então tá bom. Então tá, mas fez muito bem feito, tá lindo o colar. E sua mãe tá assistindo? Acredito que sim. Então deve vamos estar mandar beijo pra trabalhando, mãe? tá. Manda um beijo, beijo, beijo. Beijo, mãe, beijo. Esqueci o nome dela. Márcia. Márcia. E a Renata também, linda, irmã também da doutora Andréa Gigliani. Eu conheço a família toda, Isa. A família inteira, minha filha. Aqui não tem meio termo, ou é 8 ou 80, não tem jeito. Bom, muitos brasileiros estão buscando uma alternativa de negócio também nos Estados Unidos. E eu queria que você me falasse quais são os modelos de negócio e quem é que pode abrir a sua própria empresa, ou de repente a sua própria franquia nos Estados Unidos. Perfeito. Atualmente, tendo essa crise toda do país, a crise econômica, financeira, política, e o pior de tudo, a crise social, né, essa crise de valores que a gente está tendo no país aqui, muitas pessoas realmente têm buscado alternativas e uma delas é a migração para os Estados Unidos. E o maior problema de tudo isso, se perguntam o que eu vou fazer lá, né? Como que eu vou sobreviver, onde eu vou ganhar meu dinheiro, se eu posso levar minha empresa daqui, que atualmente é onde eu tiro o meu ganha-pão, abrindo uma empresa lá, uma filial, ou eu teria que buscar uma outra tipo de negócio. Então, atualmente, as pessoas vêm me procurando para verificar essa questão, Isabelle, ou necessariamente levando a sua própria empresa daqui para os Estados Unidos, através de abertura de uma filial ou uma franquia, você pode abrir a sua franquia aqui e levar para fora, ou buscando um outro tipo de negócio lá mesmo, uma franquia internacional. Então, depende da situação de cada pessoa, o que ela tem aptidão, se ela pretende começar um negócio novo ou continuar as atividades aqui do Brasil lá fora, expandindo seus negócios. Então, depende muito do que a pessoa pretende fazer, Isa. Agora também tem uma questão que eu ouvi falar, que se você abre uma empresa ou um restaurante, ou seja o que for, e você coloca no mínimo 10 pessoas para trabalhar, que sejam elas americanos, você também ganha um visto, porque assim, a questão não é só ir para os Estados Unidos e abrir uma empresa ou conseguir um crédito para ter um apartamento, uma casa, enfim, mas é o visto permanente que você tem que ter, né? É o ID que ele chama, é o Green Card que você precisa ter. Então, o que é necessário para que você entre e fique legal no país? Porque ir para os Estados Unidos e ficar ilegal, aí você vai ter mais um problema. Não é nada aconselhável fazer Sim. isso, né? Se você está num país, numa situação ilegal, é totalmente complicado. Então, o que eu aconselho, como a Isabelle mencionou aqui, existem vários tipos de vistos, né? Para os Estados Unidos existem vistos, a gente costuma dizer, de A a Z. Existem mais de 50 tipos de vistos possíveis, de acordo com cada necessidade tua, ou para estudo, trabalho, ou um visto de investidor, de empreendedorismo, existe também. Porém, assim, esse caso que você disse aqui dos 10 empregos, por exemplo, existem alguns tipos de vistos que você pode praticamente comprar o Green Card, que seria o visto EB5 ou EB5, que o pessoal costuma dizer. Você teria que fazer um investimento de $500 mil, ou seja, um investimento vultoso, num negócio já pré-estabelecido pelo governo americano. Alguns negócios já existem que o governo determina que, por exemplo, eles querem fomentar a região da Flórida. Então, você vai investir esse dinheiro num tipo de negócio e esse negócio tem que gerar 10 empregos para cidadãos americanos direto. Uhum. Com isso, depois de um certo tempo, se atender todos os requisitos da lei americana, você consegue o seu Green Card, que é realmente a residência permanente no país. E essa é uma das formas, viu, Isabelle, que existem para se conseguir uma residência permanente, né? Existem, primeiro, geralmente você sempre vai ter um período de residência temporária,
Mesmo com esse EB5, esse B5, você vai ter uma fase até de 5 anos para conseguir efetivamente o seu Green Card. Mas existem outras formas. Eu estava até conversando aqui com uma outra colega, que tem muitas pessoas que têm dupla cidadania, que conseguem também, pela dupla cidadania, porque o Brasil não tem um tratado internacional com os Estados Unidos, mas, por exemplo, tem uma cidadania italiana, que é muito comum para nós brasileiros aqui. Fazer um investimento menor de $500 mil num negócio lá. Tem um valor estipulado abaixo desse valor? O que a lei americana diz é um valor significativo para o negócio. Então, pode ser $100 mil, $200 mil, depende do negócio em si. Você vai ter que apresentar um business plan para o governo, né, um plano de negócios. E você consegue, com esse tipo de investimento, o visto EB2, que é praticamente a mesma coisa que o EB5, o EB5, mas que com o investimento menor. E com isso, para mais para quem tem cidadania italiana. Então, existem, como eu estava dizendo, vários tipos e formatos de visto. Tem um outro visto que é muito difundido também. O mais comum qual é? Então, não tem o mais comum, Isa, não tem. Porque você vai ter que analisar o caso concreto para verificar, dentre todas as possibilidades de visto, qual a melhor se encaixa para aquela situação. Entendi. Entendeu? Então, tem muitas pessoas que falam assim, eu ouvi falar desse de $500 mil, de 10 empregos diretos. Mas eu não tenho $500 mil. Então, eu não posso ir? Então, não, existem outros tipos. A gente vai verificar se você tem uma dupla cidadania. Se, por exemplo, muitos empresários têm empresas abertas aqui no Brasil. Sim. Existe um visto, que é esse que eu falei que também é bem comum aqui, que está sendo bem difundido para os brasileiros, que é o L1, que é um visto de transferência de executivos. Então, você, por exemplo, você continua com a tua empresa aqui no Brasil, mas você vai abrir um outro negócio lá nos Estados Unidos. E você... Como se fosse uma franquia do seu negócio aqui do Brasil. Pode ser uma franquia, pode ser uma filial da sua empresa, pode ser uma outra empresa lá que não precisa ser do mesmo ramo, não precisa. A condição é que você tenha uma empresa aqui, que essa empresa continue em atividade e que você abra um novo negócio nos Estados Unidos. Mas não pode deixar de funcionar a empresa brasileira. Exatamente, esse requisito. A empresa brasileira continua, porque assim, os Estados Unidos eles não querem também que você acabe com o seu negócio aqui e vá para lá. Começar uma coisa nova. Não é interessante para os Estados Unidos, porque isso pode dar errado. Você vai dar mais problema para o país do que, na verdade, soluções. Então, essa condição do L1 é essa. Você mantém o seu negócio aqui e abre uma outra empresa lá. Com isso, você consegue um visto L1, que é um visto de transferência de executivos ou de gerentes, para fomentar esse negócio lá. E a família também ela tem a disposição de ir junto. Ah, né? Então pode ir? Pode. Então, por exemplo... A família que você chama é a família, tipo, esposa e filhos. Eu não posso levar, por exemplo, se meu marido abrir uma empresa nos Estados Unidos, uma filial da empresa que nós temos aqui, eu posso levar minha mãe, meu pai, meu irmão? Não, papagaio, cachorro, não. Tartaruga? Não pode. Não, deixa isso com o doutor que ele cuida melhor. Não, esse L1, por exemplo, ele dá direito a quem? A um cônjuge, né? O marido ou a mulher, então um dos cônjuges vai com o L1, o outro vai com o L2 e filhos menores de 21 anos. Ah, tem que ser menor de 21 anos. Pois é, então aí os filhos eles conseguem entrar numa escola americana pública, eles podem estudar, têm o direito de estudar. Sem pagar nada. Sem pagar nada, né? Com uma educação de qualidade. E o cônjuge tem permissão para trabalho. Ah, ele pode trabalhar? Pode. Legalmente? Legalmente. Tá. Né? Então, assim, dependendo de caso a caso, é que a gente vai estudar, Isabela. Então, assim, não existe a melhor forma. Você falou sobre o visto de estudo, né? De estudante. Até que idade esse visto pode ser dado? Boa pergunta. Não tem idade. Né? Você pode, uma pessoa da melhor idade, como as pessoas dizem, já querer ir para lá e fazer um mestrado, doutorado, um pós-doutorado, e com esse mesmo visto de estudante. Porque o que importa para os Estados Unidos, na hora do procedimento de imigração, é qual é a intenção que você está indo para lá mesmo. Então, se você vai com a intenção de estudar, não importa a idade, não pode mentir. Né? Mentira, para eles, é muito complicado. É cadeia. É muito complicado. As pessoas... É quase igual aqui no nosso país. Quase igual. E as pessoas têm a tendência de mentir, né? Então, quando você vai passar na... É do ser humano. Você passa na alfândega lá, não pode levar mais de $10 mil em dinheiro. Não é que não pode. Se você levar mais, você tem que declarar. Sim. Então, as pessoas preferem falar que não estão levando e depois
cai na mentira, Aí a casa cai. você pode até ser deportado. Pode ser deportado. Na hora. Exatamente. Então, a dica fica a dica, não minta. Não minta. Fala a verdade, né? Não fique nervoso, não faça nada ilegal, obviamente, também, mas se precisar, tiver alguma situação mais complicada, mentir não é a solução. No caso de visto para estudante, eu também posso levar um cônjuge e meu filho também? Pode. Então, depende do tipo de instituição que você vai fazer lá, você pode levar o teu cônjuge e os filhos. Porém, você vai ter que comprovar para a entidade americana que você tem condições financeiras, dizendo assim, para você suportar todo o período que você vai estudar. Então, mas se eu quiser trabalhar lá, por exemplo, se eu quiser, eu tenho condições, mas eu quero também aumentar a minha renda e trabalhar durante o período que eu vou estudar nos Estados Unidos. Então, Isabelle, na maioria dos casos, não pode trabalhar junto estudando, legalmente falando. Entendi. Você não tem a permissão de trabalho. A não ser que você arrume algum tipo de estágio dentro da faculdade, alguma coisa ligada ao estudo que você vai fazer, mas não necessariamente o visto de estudo te dá direito a trabalhar. Na verdade, quase que nunca dá o direito a trabalho, mas sempre o visto é para estudar, a intenção é essa. Entendi. Então, não adianta você falar assim, olha, eu vou lá, me matriculo numa escola de inglês, que as pessoas pensam, para aprender o idioma, e eu começo a arrumar um emprego. Esse emprego provavelmente vai ser um emprego de forma ilegal. Não trabalhar em restaurante, né? É outro tipo de emprego. Não é legalizado, você não vai ter o visto de trabalho. Agora, tem profissionais que não, que eles são contratados com visto de trabalho. Eles encontram, e eu visto também que tem muitos brasileiros indo para lá com relação a isso, porque eles têm uma demanda muito grande, especialmente na região da Flórida, de profissionais que falem português. É verdade. Né? Que tem muito brasileiro lá, muito, demais. E tem muitas empresas brasileiras indo para lá também. Então, você falar português lá é um diferencial bom de mercado. Né? Não estou aqui incitando as pessoas a irem para lá de forma ilegal só porque fala português, não é isso. Mas lá tem profissionais sendo requisitados para trabalhar no mercado de trabalho americano por conta do português. Entendi. Né? Então, você consegue arrumar um emprego lá e você dá entrada no seu visto de trabalho daqui. Entendi. Como é que funciona o visto? Tem um visto que chama-se visto para habilidades especiais. Quais são essas habilidades e como funcionam? Esse visto para habilidades especiais, ele é muito utilizado, Isabelle, para artistas, né? Por exemplo, se você quisesse morar lá, o teu marido, músicos, apresentadores de programa, então por modelos, jogadores de futebol, toda a linha mais de esportes, artes, enfim, eles utilizam esse visto porque você tem uma notariedade sobre aquele trabalho que você faz e para o mercado americano é interessante. Então, esse é um visto bem interessante para quem tem essa habilidade especial. Às vezes, uma pessoa... Outro dia a gente tirou um visto desse para uma pessoa que ela pintava quadros. Um artista plástico. Ela não se enquadrava em nenhum tipo de visto possível e imaginável e ela queria muito ir para lá. Mas com esse visto a pessoa consegue morar legalmente nos Estados Unidos? Sim, consegue morar legalmente nos Estados Unidos. E consegue trabalhar onde desejar? Consegue trabalhar também. Exatamente, consegue. É um visto assim que às vezes você conversando com a pessoa, você começa a falar assim, pô, ele não tem requisito para um EB5, um EB2, um L1, nada. Estudante não tem condições de pagar o estudo, de se bancar lá, não tem como arrumar um trabalho e de repente assim, eu pinto quadros, tem alguma coisa a ver isso? Eu falei, tem. Tem. Vamos dar a entrada. doutora Andréa faz uma anamnese da sua vida, né? Para definir qual é o visto ideal para você. A gente está brincando, mas é verdade. Às vezes a gente tem uma noção de que algo não é viável, mas quando você conversa com uma profissional que entende, que inclusive está até com a empresa aberta nos Estados Unidos, você abriu a empresa lá, né? A gente está com um escritório agora lá em Miami, na Brickell. Na Brickell. Para quem foi para Miami sabe o que significa Brickell. A Brickell é como se fosse a Avenida Paulista aqui do Brasil, né, de São Paulo. Isso. É o coração, onde está o dinheiro dos Estados Unidos, de Miami principalmente. Né? Coração financeiro. Tem muitos bancos, né? A maioria das empresas estão instaladas lá. E, então, isso que eu falo, às vezes você falou bem, às vezes uma conversa, você tem que trazer solução para o seu cliente, claro. Né? Você não pode barrar um sonho. Vamos analisar todas as possibilidades para ver se a gente consegue, de alguma forma, concretizar o sonho da pessoa com o menor risco possível. É verdade. Né? Então, e às vezes você vai até o escritório da doutora Andréa Giuliani para conversar com uma noção
totalmente diferente daquilo que você realmente pode. Às vezes o que você acha que é impossível é mais fácil do que você imagina, não é? As pessoas têm muito, aqui no Brasil tem sido muito difundida essa história dos $500 mil com 10 empregos, Isa. Foi a primeira pergunta que eu fiz. Você mesmo já perguntou de cara isso, né? Como se essa fosse a única opção. Né? A melhor opção e a única, não é. E com o dólar do jeito que está aqui para nós brasileiros, é a mais difícil, né? Porque se você for pensar, você tem que ter, você vai depositar $500 mil, ou seja, quase mais de R$2 milhões em cash de uma vez só no negócio. Então, é um risco, deixar né? bem claro isso, Isabelle, porque é um negócio de risco. Esse negócio que você vai investir não tem nenhuma garantia que vai dar certo. E, obviamente, depois de um tempo, se esse negócio der certo, esse dinheiro retorna para o investidor, ele volta. Ah, ele volta? Ele volta. Com os juros americanos, praticamente 4% ao ano, não é um negócio para você ganhar dinheiro, é praticamente para você comprar o seu visto de permanência. Mas eu quero deixar bem claro que ele é um negócio de risco. Se você investiu esse dinheiro e o negócio não deu certo, além de você perder o dinheiro, você perde também o direito de cidadania temporária. Tem que voltar para o Brasil? Tem que voltar para o Brasil, porque você vai ficar lá numa situação de ilegalidade, né? Então, isso que é muito importante dizer aqui, que às vezes as pessoas vão para lá, por exemplo, assim, eu vou com visto de estudante e depois lá eu arrumo emprego e vou ficando. Não existe isso. É ilegal. É ilegal. Não, até existe. Tem gente que faz isso, mas é legal. Se a polícia pegar, volta para o Brasil. Exatamente. Então, assim, o que é interessante é você sempre fazer um planejamento. Então, se eu vou estudar, eu vou ficar estudando. Quando vencer o visto de estudante, vai vencer, já pensar na situação. Bom, eu vou voltar para o Brasil ou eu vou fazer um novo tipo de estudo, ou eu vou arrumar um trabalho, tenho que mudar a situação de status do meu visto, isso é muito importante. Não adianta vencer o visto e depois correr atrás. Lá agora, as coisas não funcionam esse visto assim. americano que a gente está dizendo, ele vale para os Estados Unidos da América ou somente para uma região, como a que a gente está citando aqui, que tem mais brasileiro, que é a Flórida? Não, Isa, o visto, a legislação de imigração é uma legislação federal. Né? Então, ela vale por todo o país. Então, não importa se você vai tirar um visto de turista, por exemplo. Você não precisa tirar, quando você vai tirar o visto, você não precisa falar assim, olha, eu vou tirar esse visto, ele vale só para Miami. Não, pode ir para qualquer lugar do território americano. Da mesma forma, os outros tipos de visto. Então, se você vai ter um visto de um empresário, o L1, por exemplo, não necessariamente você precisa já dispor aonde vai ser a abertura do negócio. Você vai fazer um estudo de onde é o melhor lugar do território americano para você instalar a tua empresa para realmente ter sucesso. Agora, quanto tempo demora para sair esse visto e qual a documentação necessária? Se existe documentos básicos para independente do tipo de visto que eu vou tirar? Não existe assim uma regrinha, uma listinha, Isa, para ser bem sincera. É porque como existem mais de 50 tipos de vistos, para cada visto existem os formulários adequados, os documentos certos que você vai precisar provar. Então, por exemplo, para o visto mais fácil, que as pessoas tiram sozinho mesmo, que é lá o visto de turista, o B1, B2, que é o visto de turismo / negócios. Hoje para quanto tempo? 5 anos? Antigamente era para 10, mas acho que hoje caiu para 5, é isso? Não, 10 anos. Continua 10? Já está tirando 10, Então, depende do tipo de visto, tem uma série de requisitos diferentes, Isa. Então, assim, tem que avaliar caso a caso qual que é o mais interessante, né? Por exemplo, para o L1, que é o visto de transferência de executivo, você vai ter que apresentar um business plan, um plano de negócios. Não é tão simples assim, Não é tão simples assim. Então, assim, você vai ter que mostrar para o governo americano por que você gostaria de ter o visto L1. Então, esse visto, por exemplo, que é muito solicitado e as pessoas têm muita dúvida. Você vai dar entrada no L1, como você vai ser, olha, eu vou abrir um negócio nos Estados Unidos, vou dar entrada no L1, ok, o governo vai te falar, ok, pode vir para cá com o L1. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país pró-empreendedor, ele é pró-negócios. Ele é aberto a que você faça o seu business lá dentro, né? Exatamente, é um país que fomenta negócios de uma forma muito fácil, com não tanta burocracia como a gente tem aqui no Brasil. Então, quando você der entrada nesse L1, provavelmente você vai conseguir o visto, não tem problema nenhum. É muito difícil na primeira vez você ser recusado. Porém, quando você apresenta o seu plano de negócios, você vai ter que mostrar que aquele negócio, em um ano, você vai prospectar vendas, você vai prospectar negócio, você vai conseguir tirar dinheiro daquele negócio. E no primeiro ano, você tem que renovar o visto. Se você não consegue ter um desempenho muito bem no seu negócio, provavelmente ele vai te dar direito a ficar
a uma renovação por mais 2 ou 3 anos. Como se fosse uma segunda chance. Exatamente. Mas já na terceira renovação, se você não mostrou que aquilo que você se prontificou a fazer pelo seu plano de negócio não deu certo, provavelmente você não vai ter o visto renovado. Entendi. Aí você tem que voltar para o Brasil. Entendi. Então o negócio é sério, não é assim, eu apresento lá um PowerPoint com uma projeção, Vou dar um truque. umas perspectivas. Jeitinho brasileiro, não tem jeitinho brasileiro. Coloco lá umas perspectivas, uns gráficos, está tudo certo. Não, não está tudo certo. Se você não conseguiu se comprometer com aquilo que você se prontificou, você vai ter a seu visto negado e você vai ter que voltar. Então, assim, não basta você ter um negócio lá, não basta, por exemplo, muitas pessoas perguntam, Isa, vou comprar uma casa dentro de um condomínio fechado em Orlando e eu vou alugar essa casa para temporada. Posso morar nos Estados Unidos? Pode? Não, não pode. Só comprou o imóvel. Só comprou o imóvel, você fez o investimento no país. Não necessariamente esse investimento numa casa, mas a casa vale 500 mil dólares. Não importa. Mesmo porque geralmente as pessoas compram casa lá para pagar em 60 anos, né? Vai pagando uma parcela da entrada e paga a parcela. E lá quando você dá a entrada, você já pode entrar na casa e já utilizar como se fosse sua, né? Isso. Mas isso que eu quero dizer assim, olha, não é necessariamente porque eu comprei uma residência lá de 500 mil dólares que isso vai me dar o direito a conseguir o EB5. Não vai. Porque o EB5, um dos requisitos são os 500 mil dólares aplicados num negócio já pré-aprovado para o governo americano que gere 10 empregos diretos. Entendi. Entendeu? Então, não significa que eu comprar uma casa eu tenho direito a morar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Exatamente. Entendi. E também não significa que eu tenho uma casa lá que eu vou para lá, eu vou ficar lá os 6 meses, vou colocar meus filhos numa escola. Não vai conseguir vaga para o teu filho numa escola. Porque o visto de turista, você pode ficar, eu acho que até 6 meses, né? Isso, até 6 meses. Até 6 meses. Aí você tem que sair do país e voltar novamente. Não necessariamente você precisa voltar para o Brasil. É aconselhável que se faça isso. Mas se às vezes você dá uma saída, dos Estados Unidos para o Canadá e volta para os Estados Unidos, às vezes pode ser que renove. Entendi. Entendeu? Entendi. Deixa eu passar o contato da doutora Andréa Gigliani, caso você tenha interesse em saber mais detalhes. O telefone é o 3565-4628, 3565-4628. Também tem o site giugliani, com G, giugliani.com.br. Qual dica você dá? A gente está no início de ano, 2016 chegou aí, a gente já está quase próximo do carnaval, esse ano o carnaval vem mais rápido. Qual dica você dá para quem está nos assistindo e tem interesse em saber mais detalhes, ou até mesmo está pensando em mudar de vida, aprender inglês, ou de repente abrir seu próprio negócio? Qual a principal dica que você dá para essa pessoa que nos assiste e não sabe para onde ir, o que fazer em primeiro lugar? Ela tem o desejo, mas não sabe para onde ir. Primeira coisa que eu aconselho, Isa, é procurar realmente um planejamento pré-imigracional. Então, se você tem intenção daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a mudar a sua residência do país, começa se planejando, né? Começa realmente estudando a língua, porque quando você vai para um país sem falar a língua já fica um pouco mais complicado, por mais que você esteja na região da Flórida, mas ela é um dificultador, com certeza. Ela diz isso porque na região da Flórida tem muito latino, então você tem bastante gente falando em espanhol, que nós brasileiros entendemos melhor, e também tem bastante gente falando português, né? Porque tem muito brasileiro. Eu acho que o planejamento é a maior dica possível. Planejamento em quais aspectos? Em primeiro lugar, para onde eu quero ir, se eu vou para a Flórida, onde eu quero ir nos Estados Unidos, se eu gosto de frio, se eu gosto de calor, porque isso influencia muito na qualidade de vida das pessoas. Qual é o planejamento tributário que eu tenho que ser feito? Isso é importante dizer aqui, Isabelle. Às vezes o empreendedor vai para lá e continua tendo um rendimento aqui ou um rendimento lá fora. Não existe um tratado de bitributação internacional entre o Brasil e os Estados Unidos. Então você acaba pagando imposto aqui, que já não é pouco, e lá também. Então isso encarece muito e às vezes inviabiliza o planejamento. Então pensar no local, no planejamento tributário, na língua e principalmente no aspecto de imigração. Qual que é o visto adequado que você vai precisar? E se você fizer isso com antecedência, de forma bem planejada, é muito mais fácil e muito menor a chance de dar errado, ou se você tiver algum problema lá fora, está fora da sua casa, está fora do seu país. Horrível. Sem pessoas que você conheça de muita confiança. Então, é muito mais fácil planejar aqui antes de ir do que ir lá numa situação de ilegalidade e depois não ter muito o que fazer. Com certeza. Né? Adorei o bate-papo. Obrigada, doutora Andréa. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. Bom ano para você. Primeira vez que a gente se encontra, né, em 2016. Tenha um ano muito próspero, cheio de saúde. Amém.